A cartilha analisada é a Artinha de Leitura, uma obra didática com fins de alfabetização. Ela é considerada um marco histórico na produção de materiais pedagógicos no Brasil, por adotar uma abordagem mais regionalizada e por buscar adequar o conteúdo ao contexto dos alunos do Rio Grande do Sul. Quem é o autor da cartilha? O autor da cartilha Artinha de Leitura é João Simões Lopes Neto, renomado escritor pelotense, jornalista e educador brasileiro, nascido em 1865. Um dos principais nomes do regionalismo gaúcho. Qual o contexto da produção? A Artinha de Leitura foi publicada em 1907, em um contexto de reformas educacionais no Brasil, marcadas pela transição de métodos tradicionais para propostas mais modernas de ensino. Foi inédita durante a vida do autor, pois foi rejeitada oficialmente durante a época, devido ao uso da nova ortografia na Academia Brasileira de Letras. A cartilha está organizada em 5 partes principais, cada uma com objetivos específicos no processo de alfabetização. A parte 1 são as vogais e ditongos, enfatizando relações regulares entre letras e sons. A parte 2 são consoantes e dígrafos, abordando as variações entre sons e letras. Na parte 3 é sílabas inversas, focando na formação de sílabas inversas, ampliando as combinações silábicas para a construção de palavras. A parte 4 são textos de cunho moral, com ensinamentos visando não apenas a prática da leitura, mas também a formação ética dos alunos. E a parte 5 são orientações ao professor, com conselhos pedagógicos, incentivando uma postura afetuosa e humanitária no processo de ensino. Qual método de alfabetização? A proposta da Artinha situava-se na confluência dos métodos sintético e analítico, que são métodos de alfabetização com 2 abordagens distintas para ensinar a leitura e a escrita. Os métodos sintéticos partem da letra ou sílaba para construir palavras e frases, enquanto os métodos analíticos começam com palavras, frases ou textos para posteriormente analisar os seus componentes menores. A palavra, a sentença ou a frase não eram a partida para o ensino inicial da leitura, e sim as letras, embora não de forma isolada. Dividida em 4 partes, as 3 primeiras lições da Artinha, parte 1, apresentam as vogais e os ditongos, indicando assim que a porta de entrada do método deveria ser as letras, mas não seus nomes, e sim seus sons. Igualmente, do ponto de vista gráfico, a letra é o destaque da página de cada lição, como se pode ver nos exemplos desta apresentação. Além disso, nas orientações para o ensino das lições, o autor enfatiza que os professores deveriam ensinar o som das letras. Letras e som das letras indicam, assim, bases teóricas e metodológicas, cujos pressupostos estão ancorados no método sintético de ensino da leitura e da escrita no processo fonético, método fônico. Quais as principais atividades propostas na Artinha de Leitura? A cartilha apresenta palavras e frases que estejam em ordem crescente de dificuldade. Enfatiza sílabas simples, depois palavras e frases completas. Promove uma repetição como uma estratégia para que a criança fixe a fonética, e também o visual da palavra, como, por exemplo, ler e repetir sílabas ba, be, bi, bo, bu, e formar palavras com essas sílabas, bala, bola, burro. Também promove a escrita e cópia de frases e reproduções das palavras, tendo sempre o reforço da ortografia correta, o incentivo da caligrafia com frases curtas e normalmente moralizantes, como, por exemplo, copiar uma frase: o bom filho respeita o pai e a mãe, e depois o aluno escreve o nome de sua mãe e do seu pai. Também enfatiza a memorização, alguns trechos
Eles eram feitos para serem decorados e recitados em voz alta, de uma forma a desenvolver a memorização e também o orgulho cívico. Como, por exemplo, Deus é bom, ama teu irmão, fala a verdade. A cartilha também, ela prioriza a educação cívica e moral, ensinamentos sobre o patriotismo, civismo, religiosidade e boas maneiras. Os frases e textos são pequenos, seguidos sempre de ideias morais ou cívicas, e as lições elas convidam sempre à reflexão sobre o comportamento ético, respeito aos pais, o trabalho, amor à pátria, solidariedade. As lições eram centradas na ideia de formar cidadãos corretos, trabalhadores e respeitosos, como por exemplo, na página 52 do livro original, onde traz um texto de um menino que é muito teimoso e faz várias coisas dentro de casa que ele não deveria, mexer em fósforo, colocar coisas na boca. Após essa leitura, dá para fazer com os alunos quais os riscos que temos em casa, que conselhos poderíamos dar para o Juca, né? O que mais podemos fazer para tomar cuidado, quais as coisas que nos colocamos em riscos, né? Os cuidados que devemos ter. Também a cartilha usa elementos do campo gaúcho, como o cavalo, a estância, a horta, os animais domésticos, e isso estimula a observação do cotidiano, né, do dia a dia, como base para a aprendizagem. Uma sugestão de atividade seria desenhar um animal da fazenda e em seguida escrever um nome e uma frase para ele, sempre cuidando da ortografia e a pronúncia correta dos sons das letras. Para o encerramento desta apresentação, apontamos alguns diferenciais da cartilha. Por exemplo, uso de linguagem brasileira adaptada ao cotidiano local, ênfase no civismo e na formação do caráter, adesão à reforma ortográfica de 1904, proposta pela Academia Brasileira de Letras, e a organização metódica e progressiva, muito à frente do seu tempo.